Fala Dev, bem-vindos aí a mais uma aula de Cake PHP. Nessa aula de hoje a gente vai fazer configurações, né? E ver como é que um pouco do Cake, como é que ele funciona. Então, se não deixou seu like, já deixa seu like aí, né? Antes de começar, né? Bom, inscreva-se no canal se não é inscrito e vamos lá. Então, normalmente, eu vejo alguns tutoriais aí, às vezes o banco de dados é um pouco problemático, tá? Então eu criei um banco de dados aqui, bem simples, né? Eu vou estar disponibilizando o link aí abaixo. Mas é toda a estrutura aí que a gente vai utilizar aí, uma estrutura simples, mas já dá para implementar aí, né? E já vai ter alguns dados, beleza? Se você quiser utilizar os seus próprios dados, né, no seu aprendizado, então fique à vontade. Mas eu recomendo que você faça primeiro, né, o que é da aula e depois você faça um teste do seu, enfim. Até porque você entender, né, que às vezes vai ter diferenças muito grandes aí de aplicação. Ah, mas a minha tabela, às vezes a tabela pode estar diferente, ter coisas a mais, recursos a mais na tabela, ou recursos a menos, enfim. Só uma dica aí. Então eu vou aqui pegar aqui no Notepad, né? Copiar. Vou abrir o RAID, né? Pode ser PHP MyAdmin, RAID, DBWeaver, que mais fácil, vai ser mais rápido o RAID. Beleza, né? Então, copiei o código aqui, né? Executando. Atualizar, né? Então vamos ver aqui, né? Como é que tá os dados aqui. Não, beleza, tá tudo ok, joia. Isso é do RAID mesmo, beleza. Bom, basicamente eu não vou mexer com o banco de dados, né? Só se for para mudar alguma coisa. E até não recomendo tem a ferramenta do Cake para fazer isso, depois eu vou ensinar. Mas caso você já vai pegar um banco em andamento para fazer um teste, às vezes você está querendo mudar do framework, ou enfim, né? Então aí já pode utilizar um banco pronto, não tem problema. Então vamos lá, né? Abrir o prompt de comando. Tá. Antes até de eu executar aqui, eu vou deixar no jeito, mas acontece. Eu vou usar o NetBeans. Ah, mas eu prefiro PHP Storm. Ah, eu uso Visual Studio Code. Cara, isso não tem problema. Eu vou utilizar o NetBeans porque ele é gratuito. Tem um plugin para Cake ótimo, assim. Não vai fazer muita diferença se eu não tiver esse plugin. Mas ele tem um plugin aí e é interessante, né? Por que eu falo isso? Porque ele é uma ideia. Por exemplo, se você está no Visual Studio Code, por mais que às vezes ele tenha um recurso aí da Intel License, alguma coisa, ou Sublime, principalmente quando você é novato, acaba que tem muito recurso que não vai aparecer. Talvez se esse recurso tivesse, você não poderia perder tanta hora na documentação. Claro que no início às vezes você vai precisar um pouco, mas se você tiver Intel License vai ser mais prático. Beleza? Então vamos lá, né? Então eu vou configurar aqui nossa ferramenta de trabalho. No meu caso ela já está configurada, mas se você não for usar o NetBeans, já pode pular essa etapa. NetBeans aqui, plugin Cake PHP 3. Então vai ser esse aqui, ó.
Você vai clicar nele aqui, nesse link, né? Esse do outro de baixo é pro Cake PHP 2. Então, eu vim aqui em Releases. Aqui vai ter esse arquivinho aqui, levezinho, aqui baixar. Até baixou já. Então, fechando aqui, né? Ele demora, né? Pra abrir. Java, né? Javão, mas enfim. PHP é tão assim, não, então desculpa. Mas então, você configurar aqui, vai vir aqui ferramentas, plugins. Bom, tendo você atualizar, tá? Se não tiver atualizado, eu recomendo bastante você atualizar. No caso aqui, meu caso aqui já vai estar atualizado. Atualizar, instala as atualizações para depois você fazer esse passo. Aí você vem aqui na guia obtidos por downloads, adicionar plugin. Aí você vem na pasta download e clica aqui. No meu caso já está instalado. Aí você clica em instalar, next, next, next e seja feliz. Joia. Vou excluir aqui, mas é só visualmente. Tá. Vou abrir o nosso projeto, né? Então, abrir o projeto. O que eu já posso abrir aqui porque ele já reconhece. Mas dependendo do que for, se você estiver usando NetBeans, você vai ter que aqui criar um novo projeto, vir aqui em PHP, código existente, e next, 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 beleza. Nosso caso aqui normalmente, como o PHP aqui já está à amostra, então não vai precisar fazer isso. Não se preocupe desses erros que normalmente são erros de teste, erros que não influenciam em nada a nossa aplicação. Beleza? Então SRC aqui, né? Controller, Model e a nossa view template. E o nosso template. Você viu na última aula, você viu que tinha supplier, né? Eu excluí porque ele vai ser o objetivo da nossa aula de hoje, né? Eu vou criar todos eles sem mexer com uma gota de código. Tá. Então, propriedades. Aqui vai ter o Cake Plugin 3, né? Vou habilitar ele. E é isso aqui, né? Basicamente não tem mais nada demais. Então ele aqui já está reconhecendo. As vantagens desse plugin é que, dependendo do que for, muitas das coisas que a gente precisa de Intel License, porque dependendo do que for, se você não fizer uma coisa, dá para você fazer gambis, né? Não é gambiarra, mas se você não fizer uma coisa bem feita usando namespace, usando os use, vai ficar... às vezes é difícil de aparecer na Intel License, então ele já ajuda em alguns quesitos. Beleza, né? Fim de papo, vamos lá. Começar, né? Vamos começar do início. Primeira coisa, configurar o banco de dados, né? Então a gente vai vir em app.php, que é onde estão nossas configurações aqui básicas. Em app, você vai ver aqui que vai ter o debug, vai continuar sendo true. .env. Se não tiver .env igual a true, aqui tem umas explicações aqui de .env, caso você queira utilizá-lo, né? No caso aqui, normalmente a gente não utiliza. É interessante, né? Variáveis aí que possam não existir, senhas, salt, enfim. Então é interessante aí. Se não quiser deixar ele no arquivo. Principalmente se você estiver usando o Git, né? Ele não só vê esse arquivo, tanto que tem esse app.default que é um exemplozinho, né? Mas obviamente você pode retirar ele. Então, aqui as configurações básicas, você pode mexer, eu recomendo a não mexê-las, né?
assets, cache, aqueles arquivos aqui de cache, log, os TMPs, né, aqui de cache, erro, tipo de erro, se você quiser não mostrar erro nenhum, né, no caso para o usuário, tipo de erros aí, né. Esse debug falso aqui, basicamente ele não mostra nada, só você forçar ele mostrar. E-mail, configurações de e-mail aqui, e joia, chegamos aqui, né. No caso, como a gente vai usar o MySQL / MariaDB, então aqui não vai ter muito mistério. Mas se você estiver usando outro, né, SQLite, aqui é o driver do PDO, beleza? Então, se estiver usando MySQL, Cake, SQLite, Oracle, MySQL, joia. Vou mostrar aqui, vendo. Só que pode usar namespace, vai ser até difícil de achar ele. Localhost, né? O host é o nosso localhost. Se for outro host, né? IP, alguma coisa aqui você pode colocar. Username root, password vazio, database. Nem sei se é o database, tá? Underline cake PHP, banco de dados está certo. E você pode configurar múltiplos bancos, tá? Aqui é só o default. Aqui você tem um teste e cada hora você pode ter 2 bancos, tá? E uma hora utilizar um, outra hora utilizar outro. Desde que você configure, né? Você tem que configurar na hora que você estiver executando a query ou a model, qual banco você vai usar. Bem simples. Desde que aqui esteja configurado direitinho. Time zone, cache. Seriam as configurações básicas, meio básicas não, né? Mais ou menos do PDO. Joia. Então, configure aí para o seu, né? Então, vamos lá. Configurado aqui. Vamos ao nosso prompt de comando. Primeira coisa é php /bin/php. Então aí nós vamos apresentar, né, o prompt de comando, né. Na última aula você viu, né, só que eu não entrei em muito detalhe. O que ele já tem alguns comandos. Ele é muito bom para quem, principalmente se você for fazer aplicação de prototipação, ele é uma maravilha, né. Não que tem outros frameworks bons, mas eu acho que o Cake é fantástico nesse sentido. Ele tem o Bake, né, que seria o nosso fazedor de códigos, digamos assim, né, de maneira feia de falar, mas é isso. Então, você faz um Cake PHP, roda esse comando, né, espaço Bake. Ele vai ter todos os comandos relacionados ao Bake. Aí vai ter all, que seria o básico, behavior, vai ter uma aula específica, mas se você quiser, digamos, forçar um comportamento de SQL, sei lá, antes de salvar, fazer alguma coisa, não como uma trigger, mas alterar um campo, alguma operação aí, antes da query e depois da query ser executada, beleza? Cell add view, command, criar um comando próprio, componente, seria tipo uma classe aí para auxiliar a controller. Então você pode criar um componente, sei lá, diverso aí que pode ser utilizado, um componente matemática, por exemplo, né, que vai executar cálculos de matemática. Enfim, em vez de ser a própria controller. Então, o que não faz parte
necessariamente do mecanismo do controle de rotas e assim, né? Então você cria um componente para ele. Também vou mostrar. Fixture relacionado a model, form, de formulário, helper, se criar um helper, mailer, e-mail, middleware. Se você quiser fazer alguma coisa em rota, migration, diferenças de migration, tirar uma cópia de migration, é muita coisa. Model, criar camada de model, plugin, se você quiser criar um plugin, instalar, seed, enfim, template, basicamente o que a gente vai usar, template, model, controller. Os outros a gente usa com um pouco menos de frequência. Talvez plugin você possa utilizar bastante. Para evitar. E all. Aí temos esse aqui, o all. All ele vai suprimir controller. Ele vai fazer controller, model e template de uma só vez, beleza? Então vamos lá, né? Como é que funciona? Então vamos lá. Então temos esses comandos bake, espaço, por exemplo, all. Ele vai listar aqui possíveis modelos do seu banco de dados, né? Possíveis camadas de módulo no seu banco de dados. Então temos categorias, customers, employers, que é o banco que eu te passei, né? Ele vai estar em inglês, bom que você costuma aí, mas é tranquilo. Cliente, empregados, detalhes de ordens, produtos, entregas e fornecedores. Então, vamos criar de fornecedores, né? Suppliers. Então, bake all suppliers. O que vai acontecer? Ele vai gerar todos os códigos aqui básicos dentro da estrutura, obviamente, né? Default, table, supplier, fixture. Aí tá vendo? Model. Enfim, ele já criou todos os modos. Então você pode olhar aqui agora no seu código. Se for na controller, vai ter supplier controller. Se for no model, vai ter em entity, vai ter supplier. Em table, vai ter table. Beleza. E template. Aí não vou abrir todos não, mas vou abrir o index, que é o que a gente vai utilizar agora. Tá. Beleza. Então vamos rodar aí, né? Vamos ver aí como que a gente vê esse código, né? Post. Beleza. Então vamos lá, né? Tem uma explicação aí de rota, como que funciona a rota. É bem simples. Por exemplo, o barra aqui, ele vai te jogar para na controller page, ele vai olhar a controller page e vai procurar um método chamado display ou home. Display ou home. Se você vier aqui, display pages, aí é display, né, e vai procurar no arquivo o template home. Não é PHP, tá? É arquivo CTP, o do Cake, beleza? Então você vai ver esses arquivos aí. Até bom que você instale o plugin, que se você estiver usando NetBeans, CTP ele vai conseguir criar nesses tipos de arquivo. Se estiver usando outros aí, é só colocar a extensão. Tranquilo. Então vamos olhar aqui na Controller Pages. Imagino que essas aulas teóricas sejam um pouco chato, mas enfim. Aí, Controller Pages, vai ver na Pages aqui, Page Controller. A função aqui, né, é o Action Display. E no caso aqui, se não for o mesmo nome, né, Display, então ele vai procurar Home. Por isso que ele fez aquilo lá. Beleza, só que aqui não tem supplier. Não sei se você concorda, né? A menos que o seu gerou, né? Você está numa versão mais nova aí, o seu gerou. Está no futuro aí.
mas normalmente não. Então você vai ter aqui Roots Fallbacks, Dashed Root Class. O que vai acontecer? Ele já vai ter os default. Caso você esteja não tenha configurado rotas, ele vai entrar no default. Como a gente criou para supplier, né? Isso aqui tudo para suppliers, então a rota aqui de acesso vai ser suppliers. Então você digita aí suppliers ou o nome da sua tabela aí, né? Joia, ele já gerou todo um CRUD para você. Quando eu digo gerar todo um CRUD, é todo um CRUD. View, se quiser, o primeiro dado aqui é a view, né? Entendi não, mas tudo bem. Aí o view 1, aí, né, vamos aqui na view, ele gerou essa estrutura, né, o arquivo 1, se eu colocar aqui um código aqui avacalhado, só para você ver que você vai mexer no arquivo, né, a SDF. Você pode voltar, né, em outro view aqui, você vai ver o mesmo código SDF. A ideia aqui não é trabalhar com as views, não. Então vamos voltar. Então vamos criar aqui, né, um novo teste. Aí a preguiça começa a reinar, né? BR e nada. Na hora que eu adicionei, você pode, vou inverter aqui, né, na ordem de visualização. Aí setinho vai aqui, teste, beleza. Quiser excluir, então basicamente aí, né, o que é interessante se você quiser montar todo um banco, né, e montar toda uma estrutura básica, digamos assim, para ver se é aquilo que o cliente quer. Claro que obviamente, né, recursos mais avançados, né, você vai ter que programar, mas tipo um cadastro de, por isso que eu até peguei esse exemplo, né, um cadastro fornecedor, aquela coisa toda simples, né, para ver se atende. Se atender, depois você mexe, né, obviamente com melhorias, né, você já obviamente já fala com ele, né. Então aqui já tem as listas e tudo mais. Se quiser atualizar também, atualizando aqui, né, aí colocou o SDF aqui. Joia. Nem lembro se eu excluí o arquivo. Exclui. Então delete. É isso. Se quiser fazer os testes aí com os outros, vou fazer um teste com mais um aí, só para você não ficar chateado aí. Então vamos ver aqui, ó. E customers. Né? Já criou. Então você vê aqui, né, depois de criado customers, ele já cria. Isso é de acordo com o nome da tabela, né? Até é bom você ter noção que é o mesmo nome da tabela. Caso a sua tabela tenha underline, alguma coisa do tipo, então você, por isso que é bom você dar um all aqui, né? E verificar o que tem de opção, que aí você vai colocar desse mesmo jeito. Se a tabela tiver nome maiúsculo underline, underline normalmente ele tira e deixa queima o case, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado, espero também que você tenha entendido aí como criar aí, né? E é isso, até a próxima, tchau, tchau.